Eu nunca vi uma mulher mais sem vergonha do que essa minha filha. Deu pra ver aí? Dormindo, dormindo, de perna aberta. Nunca vi, não. Amados irmãos, boa noite. Estou aqui mais uma vez conversando com vocês. Eu sou apaixonado por vocês. Eu tenho muitos amigos também, não é só mulheres não, viu? Sou apaixonado por todos. Agora, essa minha filha, olha como ela se mexe. Ela não gosta de ser fotografada, não. É sem vergonha, mas não gosta de ser fotografada. Meus irmãos, é, eu publiquei algumas músicas referente a Jesus Cristo. Jesus Cristo, para mim, é uma pessoa, um irmão, que eu muito cedo me apaixonei por ele. Se todos nós, como disse a música de Antônio Marcos, o homem de Nazaré, se fôssemos nós todos irmanados na fé, viveríamos num mundo muito mais saudável. Eu acredito piamente que o que está faltando na nossa sociedade é a presença de Deus. Desde minha infância e aquelas pessoas mais velhas tinham muito respeito, muita devoção e muita credibilidade em Deus. Eu até diria que Deus é um ser abstrato, entretanto, Jesus se encarnou como seu filho para nos mostrar
nos dá exemplo e nos ensinar sobre a vontade de Deus. Pego Jesus Cristo no sentido de mais proximidade, porque tornou-se o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, e como ele bem dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, neste sentido, eu posso até negligenciar, sei que é uma palavra forte, negligenciar Deus. Todavia, com o exemplo, com a vivência historicamente comprovada da vida de Jesus, antropólogos, cientistas, todos eles já questionaram a historicidade, a existência de Jesus. E de fato, está comprovado antropologicamente e historicamente tem um outro ramo da ciência que estuda me falha a memória um pouco agora, que também buscam a verdade sobre a existência física e histórica de Jesus. Todavia, já está mais do que provado de que, de fato, Jesus existiu. Mas não só questionam somente isso, não. Questionam também a existência de Abraão, a existência de Moisés e por aí vai.
por aí vai. E o dilúvio, que Noé ultrapassou. Existe eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele é um cientista, teólogo, que antropologista, não sei, que ele estuda sobre a Bíblia e sobre todas as passagens bíblicas. É verdade que na Bíblia existe algumas mitologias. Por exemplo, você pega a Gênesis, onde relata que nós viemos do barro, que Jesus, ou que Deus fez o homem a partir do barro e soprou em suas narinas e deu vida ao homem. E a partir do homem, Deus disse, isso está na Bíblia, em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés, por sinal, 3.000 e tantos anos após. E disse, não é bom que o homem esteja só. Façamos a mulher para que lhe sirva de companhia. Vocês conhecem a história de Adão e Eva? Eu falo que isso deve ser uma mitologia. Mas não havia, façamos a mulher, a sua companheira, etc., porque não é bom que o homem esteja só. E fez a mulher. Eu digo brincando, viu? Não se ofenda não, você que é mulher. A partir daí, desgraçou a nossa vida. Não se ofenda não. Mas porque o homem estava no paraíso, o homem estava bem, tudo, tinha tudo no paraíso, que por sinal, o paraíso fica hoje, a terra, esta terra,
fica no Iraque, entre o rio Eufrates e o rio... Qual é o nome do outro rio? Então fica nas encruzilhadas desse rio e o homem vivia feliz. Até que a serpente, representada como o demônio, tenta a mulher, Eva. Porque Deus havia dito, olha, todas essas frutas aí vocês podem comer, mas não desta fruta que representa a maçã e, teoricamente, seria a árvore da sabedoria. A árvore da sabedoria. E o demônio, travestido de uma cobra, oferece a maçã para Eva. Eva come da maçã e gostou e influenciou Adão a comer da maçã, que simbolizava a árvore da sabedoria. Por isso que eu digo que isso é mitologia. Isso é mitologia. Até porque Deus, ao fazer o homem e a mulher, que é outra coisa que eu questiono, que eu não acho que Deus fez o homem e a mulher. Desculpe se eu estou ofendendo algum princípio de vocês. Eu sou darwiniano. Uma certa pessoa algum post meu me perguntou de onde que eu vim. E eu lhe disse, das estrelas. Das estrelas. Porque eu estudei na biologia, Lamarck, ele dizia que o homem nasceu do lixo e que dali uma história meia babaca, e que desse lixo, desse moinho aí de lixo, Lamarck. Mas também estudei sobre Darwin. E Darwin já vem com outra teoria, né? O surgimento das espécies. Ele fez muita pesquisa e ele percebeu, viajando, teve inclusive aqui no Brasil, ele percebeu
que havia muitas espécies de acordo com o ambiente, uma ilha, um continente, etc, etc. Existiam espécies muito parecidas, porém diferentes. E ele chegou à conclusão que nós fomos originários de uma sopa, digamos assim, de aminoácidos que foram se juntando e até o surgimento de várias espécies. No mar, entre algas, era uma sopa efervescente, onde os aminoácidos foram se formando, certo? E daí surgiu a vida humana. Não só a vida humana, mas de toda a espécie humana. Alguém quer forçar a dizer, inclusive, que a gente veio do macaco? Não. Não viemos do macaco. Não existe nenhum elo, apesar de que nós temos, acho, 99% de genes iguais aos dos macacos, mas nós somos mais complexos do que os próprios macacos. E fugir um pouco do tema, que hoje é sexta-feira da Paixão. Não, hoje é sábado, né? Hoje é sábado de aleluia, dia... Amanhã, domingo, é a ressurreição de Jesus. Hoje é sábado de aleluia, mas Jesus ressuscitou no domingo, quando Madalena foi ao sepulcro e encontrou o sepulcro vazio. Olha que misturada que eu fiz, que agora eu já não sei nem mais que ponto que eu estou tocando. Fiz uma misturada danada agora. Eu não sei. Talvez que melhor eu voltar, esquecer a origem, a nossa origem humana, e voltar para Semana Santa, que é o que no momento estamos vivendo. A princípio, eu digo que com muita tristeza, eu fiz um vídeo ontem, acho que foi ontem, falando sobre o racismo
reverso. O que quer dizer, eu acho que eu perdi até uma amizade que eu tinha 158, hoje está em 157, alguém não deve ter gostado da minha posição sobre este racismo reverso que estão criando e nos provocando. Eu tive 2 empresas e a minha recomendação era, vou falar a verdade, olhe, para as minhas atendentes, que eu era dono de plano de saúde, eu digo, olha, cuidado ao atender uma pessoa de cor. Redobrem o cuidado. Primeiro porque eu não sou racista. Eu fui criado por 3 negras, por bem dizer, uma lavadeira, outra arrumadeira e outra cozinheira que minha mãe, nos orientou a chamá-la de vó. E nós chamávamos ela de vó, de coração. Ela era uma pessoa tão espetacular pra gente. Quantas surras ela não entrou em nossa defesa. Eram 4 homens e uma mulher. E ela entrava no meio. Apanhava, que minha mãe era uma cobra, que Deus a tenha no céu. Mas minha mãe não era brincadeira, não. Quando botava a gente para tomar banho, o pau comia. Ela lembrava de tudo. Que um fez, o que o outro fez. Ia lembrando e taco, sandália havaiana, tirava dos pés e metia na gente. E minha avó, Dona Mônica, ela entrava no meio. Eu tenho uma história muito longa com minha avó, mas não vou contar aqui não, porque vai ficar comprido. E eu vou desviando o sentido das coisas. Darwin, quando ele fez os seus estudos, suas pesquisas, acho que ele viveu mais de 30 anos fazendo. Acho que ele viveu mais de 30 anos pesquisando a origem das espécies, né? Porém, quando ele chegou a esta conclusão de que nós viemos originalmente
digamos, desta sopa marítima que deu origem a todas as espécies que existem hoje em dia. Me lembrei agora aquele rapaz que eu falei que é pastor, ele é arqueólogo, muito bom, gosto muito dele, é arqueólogo. Ele estuda sobre arqueologia de Jerusalém e busca as comprovações da existência, da época, de tudo. É arqueólogo. Ele é arqueólogo. Não me lembro aqui o nome dele agora, mas ele é arqueólogo. Gosto muito dele. Ele é pastor. Ele é pastor também, acho que é da igreja, eu acho que é adventista. Acho que é adventista. Quer dizer, eu não tenho preconceito contra a religião. Nenhum. Não tenho, não. Jesus disse que ao final haverá um só rebanho e um só pastor. Então, portanto, eu sou contra essas neopentecostais. Sou contra. Radicalmente contra. Porque eles não pregam a palavra de Deus. Eles não levam a palavra de Deus, de Jesus, porque segundo eles mesmos dizem, não falamos em Jesus porque não nos dá dinheiro. Deu para entender? Por que que eles só tratam do Velho Testamento? Aquele chefe da Igreja Universal se veste até como se fosse um judaico. Fez o Templo de Salomão aqui. Mas eles não falam sobre Jesus porque Jesus foi pobre, viveu pobre. Quem me vê na rua só me vê de sandália havaiana e bermuda e uma camisa, porque não posso entrar desta forma. Eu fui criado dentro de uma comunidade franciscana, capuchinha. Então, ficou em mim impregnado o voto de pobreza. Andar com os pobres, viver como pobre e com os pobres. Esta é a minha definição. Andar como pobre e viver com os pobres. Mas voltemos
Darwin. Quando Darwin chegou a estas conclusões, tinha um amigo dele que era também cientista, e ao ler os apontamentos de Darwin, ele ficou eufórico. Só que, por sua vez, Darwin tinha uma esposa e que era muito religiosa. E Darwin, em respeito a ela, não quis publicar o seu livro sobre a evolução das espécies. E esse amigo dele, que era cientista, ele ficou enlouquecido. Você tem que publicar isto, porque esta é a verdade. Mas Darwin não queria causar problemas com a Igreja Católica. Levou anos para que Darwin finalmente se convencesse a lançar o seu livro A Origem das Espécies. Eu não sei como terminou a vida de Darwin com sua mulher, não pesquisei. Porém, a época foi um escândalo, porque ele estava contrariando as palavras bíblicas. E você sabe, Darwin, eu acho que é de 1800 e alguma coisa. Mas aí já não havia, como Galilei, já não havia aquela perseguição da igreja na Idade Média sobre aquelas pessoas que não... Chama-se um movimento de caça às bruxas, a Inquisição. Então Galileu sofreu, porque ele em seus relatos, apesar de que Copérnico, antes de Galileu, Copérnico já dizia que a Terra não era o centro do universo. Mas Copérnico não sofreu porque acho que a ideia dele foi pouco divulgada. Eu acho que mais foi do lado de Galileu. Galileu foi a primeira pessoa a construir, não era binóculo, era um monóculo, que ele olhava para os céus. Nessa época acreditava-se apenas que só havia a nossa galáxia, mas Galileu,
ele chegou à conclusão de que não era a Terra o centro do universo. Universo no sentido, para ele, né? Que, no caso, era o que ele podia observar. Foi ele quem fez o primeiro monóculo e, e por isso ele foi condenado não à morte, porque seus inquisidores, que era da Igreja Católica, disseram: olha, você nega a sua teoria e você vai ser condenado a uma pena menor do que a morte, como muitos cristãos, inclusive Joana d'Arc, que hoje é considerada santa, e foi condenada à morte, porque Joana d'Arc, na Revolução Francesa, ela se vestiu de homem e foi lutar na queda da Bastilha, na Revolução Francesa. Só por esse fato ela foi condenada à morte. Hoje é santa, chamada Santa Joana d'Arc. Ela lutou como um soldado, cortou os cabelos e vestiu farda de homem, e ela foi condenada por causa disso. E foi condenada à fogueira. E, entretanto, Galileu teve mais sorte, porque ele negou, porque foi forçado a Inquisição. Disse: ou você nega a sua teoria, ou você será condenado à fogueira. E Galileu foi condenado à prisão domiciliar, porque ele negou. Não, ele disse: não, na verdade a Terra é o centro do universo. E fala para ele próprio, né? Mas que o Sol é o centro do universo, isso é verdade. Mas com isso ele foi condenado apenas a uma pena domiciliar. Ele vivia dentro de casa, atrás de uma grade. Ele tinha uma filha que era freira, e ele só recebia a visita desta filha. Liquidou a Igreja Católica com isso, liquidou a vida de Galilei. Ele morreu nessa prisão domiciliar. Bom, eu acho que tá bom.
Eu acho que tá bom de eu parar. Muito embora eu ainda esteja revoltado com este racismo reverso. É um racismo reverso. É lamentável que a gente deveria lutar como eu sempre fiz na minha vida, desde quando deixei o convento, combatendo a ditadura, combatendo reitor biônico, governador biônico. A gente lutava e nós estamos agora vivendo uma fase reversa. Quem combateu a ditadura, quem combateu o sistema, agora nós estamos sendo vítimas dessas mesmas pessoas que a gente lutou para termos uma vida mais tranquila, mais suave. Ainda digo que, de fato, existe um exagero ainda hoje contra as pessoas negras. Eu tomei conhecimento de uma juíza, ela era negra, e seu filho, portanto, negro, e ela dizia a ele: cuidado, tenha muito cuidado por onde você anda. São esses fatos. Quem mora nas comunidades, nas periferias, são vítimas ainda desta opressão. Infelizmente, é a verdade. Eu só queria, vou concluir, no sábado de aleluia, de que o que eu desejo é que todos nós tenhamos compaixão um com o outro, independentemente de cor. Eu disse a vocês no vídeo anterior
que eu costumo brincar. Tenho 71 anos. Não parece, né? Parece que eu tenho 35, 40. Mas eu tenho 71 anos. Às vezes eu ando sempre com minha cachorrinha na mão. Eu sou conhecido como o homem do cachorro, porque eu só ando com ela. E quando eu não tô com ela, todo mundo pergunta: cadê a cachorrinha? Cadê a cachorrinha? Eu disse: não, deixa em casa. Porque eu fui ao médico, por isso, por aquilo. Deixa em casa. Mas todo mundo me pergunta: cadê a cachorrinha? E às vezes passam aquelas meninas bonitas, brancas. Não estou falando nem de negras, estou falando de mulheres brancas. E eu estou com ela no braço e elas falam, não é? Que coisa linda! Eu digo, ela ou eu? Elas tossem assim a cara, né? Elas tossem a cara. Porque elas dizem que, oh, que coisa linda. Eu digo, ela ou eu? E nesse dito cujo supermercado, eu tenho. Todos me conhecem. Até minha mulher conhece. Umas me chama de Claudiana, que é minha mulher. Outras perguntam por Ana. Outras me chamam de seu boneco. Não sei porque essa mulher me deu essa resposta assim tão grave, não é? Aí tem o gerente, eu acho, que é aquele que fica ali anotando tudo, todas as coisas. Ele disse, olha, já mandei botar aqui um aeroporto para você quando descer com seu helicóptero. Diz que eu sou dono do petróleo. Ele disse, tudo brincadeira. O mal da gente, o mal dessa humanidade hoje, de filhos, sobretudo filhos, pessoas que a gente não conhece, a maldade, é como eu disse no princípio, não é? Está faltando um pouco mais de amor, de fraternidade entre as pessoas. Você, claro, você vê uma mulher, ou elas também. Eu não, porque eu sou feio. Mas fazer um elogio, porque o cabelo é bonito, ou porque a mulher tem um corpo bonito. Como eu disse, tem uma delas que me chama de seu boneco. Oxe, brinco com ela à vontade. E com todos eles, dentro do supermercado. Ela deve ser novata, não me conhece, talvez, sei lá. Então, o que está faltando em nós, eu digo, nas pessoas, não é? É um pouco de empatia, é um pouco de levar as coisas menos a sério, entende? Menos pro lado da maldade, entende? Se a gente vivesse conforme o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros,
assim como eu vos amei. Amai, não amai os vossos amigos, mas antes amai os vossos inimigos. Apesar de que eu não tenho nenhuma inimizade na minha vida, eu sempre construí amizades boas. Então, o que está faltando, acho, dentro dessas pessoas é um pouco mais de amor, um pouco mais de empatia, um pouco mais de solidariedade, de fraternidade, para que a gente vivesse numa vida mais social, mais afetiva. É isso aí, meus irmãos. Que a Páscoa, que significa a passagem da morte para a vida, nos transforme cada dia mais em pessoas melhores, em pessoas boas, que não nos matemos uns aos outros, que não desejemos o mal para o outro, que a gente possa viver na paz e no amor. E terminando com o slogan de São Francisco de Assis: paz e bem para todos. Tchau.